Então hoje vamos conversar com a professora Rita Paixão, ela que é professora de bioética do Instituto Biomédico aqui da UF. Vamos conversar sobre experimento animal. Então, professora, seja bem-vinda, muito obrigado por participar conosco. Eu que agradeço. Vamos conversar com uma pergunta bem ampla. O que é especismo nessa área de experimentos animais? Especismo é um termo que significa um preconceito por causa da espécie, né? Assim, um análogo ao racismo, sexismo, quer dizer, é você discriminar com base na espécie. Você escolhe um grupo e aquele grupo passa a ser discriminado, sempre num sentido que causa dano, prejuízo para aquela espécie. Um exemplo prático disso no experimento. Na verdade, não só no experimento, nós somos especistas quando escravizamos animais, usamos, causamos dor, sofrimento, né? Se nós não podemos, do ponto de vista moral, fazer isso com o ser humano, né? Causar dor, sofrimento é sempre ruim. Então, não é ético causar sofrimento a um outro ser humano, né? No entanto, muitas vezes fazemos isso em relação aos animais, que são seres de outras espécies, mas que sofrem, que sentem, e isso muitas vezes é considerado normal, né? Ele é apenas um cão, é apenas um rato, é apenas um camundongo, né? E esquecem o principal. No sofrimento, nós somos todos iguais. Sim. E essa questão de, vamos já inserir o assunto, o experimento animal. Existem diversas teorias que são contra o experimento animal, que não acham certo usar camundongos, ratos, coelhos ou outros animais para fazer experimentos. Mas a gente sabe que esses experimentos são importantes para uma evolução da ciência. Quais são as alternativas para não se usar os animais em experimentos? Acho isso importante que você falou, né, da evolução da ciência. Realmente, a gente vem usando muitos animais, mas também acho que é importante lembrar que isso ocorre no momento em que se acreditava numa diferença muito grande também entre animais e seres humanos, como se os animais não sofressem, não sentissem dor, né? E isso também a ciência foi mostrando, que os animais também têm consciência, né? Então, em 2012, nós temos a Declaração de Cambridge da Consciência Animal, né? Quer dizer, todos os vertebrados e alguns invertebrados, está provado que eles têm consciência, né? Então, eles sofrem com tudo o que ocorre a eles, né? Então, isso também mudou, é importante que se diga. E, de fato, no campo biomédico, né, sempre se usou muito os animais, mas hoje existem vários outros métodos que permitem abrir mão desse uso de animais. Lembrando sempre que esse é um problema ético, um problema moral, né? O problema de usar animais é você estar causando sofrimento ao outro. E aí, quando você junta isso, quer dizer, o animal tem consciência, ele sofre, um experimento causa sofrimento, então é errado. E, além disso, os métodos da ciência biomédica mesmo evoluíram muito. Então, hoje você pode ter recursos, inclusive, melhores do que o modelo animal, né? Como, por exemplo? O próprio humano, tecidos humanos, células humanas, computadores, programas, né? Mas o experimento no computador vai surtir o mesmo efeito do que num ser vivo? Depende muito do que a gente está falando, né? Hoje, por exemplo, tem o Human Chip, que é ainda uma proposta de você exatamente desenvolver características do ser humano e poder testar, poder fazer alguns tipos de estudos a partir dali. Até porque é bom lembrar que os experimentos em animal também não é igual ao humano, né? Então, na verdade, 90% mas é mais do parecido que por ser vivo do que computador, não? Depende do tipo de pergunta que você quer fazer exatamente, né? E é como eu falei, como nós já estamos muito adiantados, por exemplo, hoje você conhece bem uma molécula, uma substância em laboratório. Antigamente isso também não ocorria, né? Então você hoje já tem conhecimento muito sobre as substâncias, né? Sobre a parte química, vamos dizer assim.
E depois você parte, então, para o animal. E aí que também se dá, muitas vezes, o engano. O animal não é uma miniatura do ser humano, né? Então, grande parte, hoje se sabe que 90% de substâncias testadas em animais, quando chega no humano, para testes em humanos, elas são descartadas. Que é bom que se diga isso. Na verdade, tudo que é testado em animal, no caso de medicamentos novos, por exemplo, ele obrigatoriamente vai ter que ser testado em humanos também, né? E aí, muitas vezes, os problemas surgem. Aquilo realmente não é um modelo ideal, né? Então, hoje, a ideia é que se possa Qual trabalhar... a porcentagem? 90%? Mais de 90%. E o que seria uma solução, então, para reverter este quadro? Se começar, eu acho que é muito isso, é o desenvolvimento do pesquisador. O que ocorre hoje? Como é que se criam pesquisadores? São pesquisadores que estão muito pautados ainda pelo modelo animal, porque essa tem sido a prática, né? Então é importante que desde o início da formação seja mostrado tanto o problema ético, que muitas vezes isso é minimizado, né? Quanto o problema científico, né? As opções que existem hoje. Sim. Inclusive, com relação a isso, temos uma pergunta de um dos nossos alunos aqui, que ele quer saber justamente sobre isso. Vamos ver? Meu nome é Gabriel Rolim, sou estudante de jornalismo e queria saber por que se usa mais os camundongos nos experimentos científicos. Essa questão dos camundongos é por algumas razões, né? Uma delas é a praticidade, o tamanho desses animais, né? Então, eles acabaram se tornando usuais porque puderam ser criados em laboratórios. Com isso, tem uma série de controle ali de variáveis, né? E o manejo facilitado, né? Então, tem toda uma questão econômica, né? Você consegue manter camundongos em laboratório, em gaiolas, espaços menores, né? E à medida que os estudos aumentaram, se conhece cada vez mais sobre a fisiologia desses animais, sobre a biologia, a fisiologia. Então, eles acabaram sendo muito utilizados. De fato, são os animais mais utilizados pela nos praticidade e tal. Isso, manejo. Não é porque eles se aproximam do ser humano, mas fisiologicamente falando, né? Não necessariamente. Na verdade, você não teria nenhum animal que você possa dizer esse é o modelo ideal para o ser humano, né? Ideal Todos não, mas têm muitas diferenças, mas tem algumas similaridades em alguns aspectos. Por exemplo, Então, que a gente estava conversando antes, é a questão dos primatas, só que são caros de se manter e tal. Mas, fisiologicamente, eles seriam os mais adequados para fazer os experimentos? Não, eu entendo que não. Embora eles sejam mais, compartilhem geneticamente, né? Mas sejam mais próximos desse ponto de vista, tem diferenças essenciais. Então, muitas vezes, experimentos em primatas vão levar a diferenças radicais em humanos, né? Você não pode generalizar isso, né? Na verdade, isso até induz a alguns erros maiores, né? Professora, e até que ponto a ética permite o experimento em animais? Olha, eu entendo que não há essa permissão moral para se usar animais se a gente levar em conta o grande sofrimento que isso acarreta, né, aos animais, e ainda mais hoje a possibilidade de substituir esse uso de animais por outros métodos. O que você pode me perguntar mas de fato existe substituto para tudo, né? Que é o que sempre se pergunta. Eu entendo que muitas das pesquisas, elas realmente não deveriam ser feitas. Porque hoje, por exemplo, essa possibilidade de manipulação genética. Então, você pode construir, né, novos seres em laboratórios. E a curiosidade humana, ela não tem limite. Então, o ser humano vai construindo seres coloridos, seres que brilham no escuro, né? E por aí vai. Então, você vai perguntar, mas como substituir isso? De fato, a ética exige que se abra mão dessa curiosidade humana e que se aprofunde em métodos que tragam benefícios biomédicos aos seres humanos. E esses eu entendo que podem
ser substituídos, desde que a ciência trabalhe para isso. Daí a importância da conscientização de que nós temos que trabalhar com substituição do modelo animal. Sim. Professora, temos outra pergunta para a senhora. Oi, eu sou o Matheus, estudante de jornalismo na UF, e queria saber qual lei protege os animais que são utilizados em sala de aula na UF. No Brasil, hoje, nós temos duas leis. A primeira é a Lei de Crimes Ambientais, né, quando no artigo 32 se refere aos animais de um modo geral, amplo, mas que diz que proíbe a crueldade com animais de forma geral, inclusive no âmbito didático-científico. Então, ela já trazia isso. E, mais especificamente, a Lei 11.794 de 2008, que é uma lei especificamente relacionada à experimentação animal. Então, que aborda o quê? Ela diz diretrizes gerais baseadas nos famosos 3 R's, embora ela explicitamente não traga isso. Que a ideia é que você deve procurar sempre substituir o animal quando possível, reduzir o número de animais usados e refinar no sentido de diminuir o sofrimento. Embora ela ainda seja falha, porque de fato ela não impede experimentos dolorosos com sofrimento. Se houver uma justificativa, isso ocorre e de fato acaba ocorrendo. Então, na verdade, ela não dá conta, vamos dizer assim, do problema ético, né? Mas ela veio nessa tentativa de ir minimizando. Professora, para terminar a nossa entrevista, é possível parar de vez com os experimentos animais? Essa é sempre uma pergunta que gera muita curiosidade, né? E os debates são acalorados. Eu entendo que sim. A minha resposta é sim. Por quê? Porque eu entendo que é importante a conscientização dos pesquisadores em trabalhar nos métodos que existem alternativos. Eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, agora o vírus da Zika, né? E a necessidade de se conhecer mais e se trabalhar. Então, o que começa a acontecer? Como os nossos cientistas trabalham com modelos animais, e essa é praticamente a regra, muitos vão dizer, temos que buscar um modelo, então vamos sair inoculando o vírus Zika em vários animais, primatas, ratos, camundongos, para conhecer tudo da biologia desse vírus. Né? Só que a situação de saúde pública que nós nos encontramos obrigou o quê? A uma pressa de se ter essas respostas. Né? Na verdade, foi o próprio dado epidemiológico dos sintomas que permitiram identificar muitas coisas. Então, foi publicada recentemente, agora, uma pesquisa, né, um estudo, que foi feito com a placenta de uma mulher que abortou, portadora do vírus, e ali identificaram, por exemplo, o vírus. Né? Então, já se sabe que, de fato, essa transmissão materno-infantil ocorre. Né? Como? Isso foi feito em algum modelo animal? Não, diretamente no humano, na placenta. Percebe o que eu estou querendo dizer? Muitas vezes, os experimentos eles vão buscar um modelo animal para tentar responder alguma coisa que, a partir de métodos epidemiológicos ou mesmo com tecidos humanos, poderia-se ter aquela resposta. Né? E algumas pesquisas, como eu falei, eu entendo que, de fato, os animais não estão aí para satisfazer as nossas curiosidades e não são objetos para serem usados de qualquer forma. Então, realmente, elas não fazem sentido. Né? Então, nesse sentido, a minha resposta é sim. Nós podemos substituir o uso de animais desde que se mude, na verdade, essa consciência dos pesquisadores e esse interesse real em buscar a substituição. Então é isso, professora Rita. Muito obrigado pela participação da senhora. Foi uma conversa bem esclarecedora. Espero que vocês tenham gostado. A gente fica por aqui e até a próxima.